ser portanto. Obrigada, muito obrigada. Ora, no dia 21 de maio assinalou-se o Dia Nacional de Luta contra a Obesidade. A obesidade é uma realidade, uma doença que afeta mais de 2 milhões de portugueses e nunca é demais falar e alertar para os perigos de ter excesso de peso. Carlos Oliveira é presidente da Associação dos Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal. Chegou a pesar 156 quilos, hoje está na nossa tarde, não só para partilhar a sua história, mas para o inspirar a si aí em casa. Um grande aplauso para o Carlos. Olá, bem-vindo! Como é que está? Está tudo bem? Bom, não é segredo nenhum, não, mas eu digo sempre a mesma coisa. O Carlos Oliveira, eu e a Vanessa brincamos muito com isso, tem o nome do meu pai. O meu pai chama-se Carlos Oliveira e o Carlos Oliveira é o pai da Vanessa Oliveira. Portanto, mais um grande aplauso para o Carlos Oliveira, que tem uma filha de que todos gostamos muito aqui na RTP, que é um amor. Este é o de baixo, agora o que conta é este. Querido Carlos, vamos aqui conversar não só sobre toda esta questão da obesidade, que infelizmente em Portugal a tendência tem sido crescente e, portanto, mesmo nas gerações mais novas, as crianças estão cada vez mais gordinhas e isso depois acarreta uma série de problemas para o futuro. Mas no seu caso em particular, para partirmos aqui do particular para o geral, quando era mais pequenino era gordinho, foi engordando com o tempo, como é que era a sua vida? Não. Eu, quando era mais gordinho, Quando era mais novinho, Sim. era magro, era exatamente o oposto disto. Metia a barriga para dentro e tocava concertina nas costelas todas. Exatamente, sim. Por isso não era mesmo nada assim. Isto aparece mais ou menos quando eu embarquei. Tinha uma atividade muito grande, estava na Escola Náutica, no Dom João de Castro antes e na Escola Náutica, Sim. e vivia na Póvoa de Santo Adrião. Levantava-me todos os dias de madrugada para ir para o liceu ou para a Escola Náutica. Praticava judo, jogava basquete, fazia mesa alemã e, entretanto, embarquei. E por muito que se faça a bordo, nada é idêntico àquilo que é uma vida de cidade, com movimento, com exercício, com isso tudo. E aí foi o meu início de processo, e por volta dos meus 25 anos, 26 anos, foi quando comecei a ter este problema. Que é outra coisa que as pessoas acham que não lhes acontece. Pois. Não lhes acontece. É bom que possamos dizer que a obesidade é uma doença biológica, crónica, não tem cura ainda, é inflamatória e recidivante. Isto quer dizer que se, por exemplo, em relação a uma resistência que a maioria das pessoas com obesidade têm, que é a resistência à leptina, se o neurónio tiver o processo inflamatório à volta dele, aquele neurónio que está ligado às células gordas, a pessoa quer queira, quer não queira, não consegue queimar gordura. Okay. Só em situações extremas. Sim. E ninguém vive 40 anos em situações extremas. Vive-se 2 ou 3 meses, faz-se uma dieta para tentar equilibrar, depois para tentar manter, mas depois o tempo não ajuda. E depois a vida não é linear, não é um mar de rosas, não é? Morre-nos um familiar, há um problema no emprego, há problemas financeiros e as pessoas têm estes altos e baixos que afetam também esta parte do reganho de peso. Começou a aumentar o peso nessa altura, com 25 anos, cerca de 25 anos, e acaba por conseguir, talvez não seja o verbo certo, mas chega aos 156 quilos. Foi o máximo de peso que teve. Foi nessa altura que percebeu que as coisas tinham efetivamente que mudar? Foi e é bom dizermos uma coisa. Nessa altura, a obesidade em Portugal era apenas um problema de estética. Sim. Ninguém falava da obesidade como saúde. Não é? Sim. Mas o meu problema é que aí eu notei que a minha saúde não estava bem. E depois tinha a Mafalda, não é? Que tem 11 anos de diferença da Vanessa. É mais nova. Por isso havia aqui uma necessidade de fazer alguma coisa por mim, porque eu estava a ter problemas de não conseguir dormir deitado, de ter apneia do sono, de ter problemas articulares. Olha a nossa Vanessinha com o pai, tão lindinha. Temos aqui muitas fotografias. Eu sei, fui eu que mandei. Eu sei, mas podia ter sido ela. Mas por acaso podia ter sido ela. Porque já o vimos ali com uma falda às cavalitas. Sim. Essa fase já estava mesmo com os 156. Certo. Entretanto, nessa altura eu decidi procurar uma ajuda qualquer. Não conhecia ajuda nenhuma. Atenção.
1998 eu não fazia a mínima ideia o que é que ia fazer para ter essa ajuda. E descobri o Dr. António Sérgio, que era a única pessoa nessa altura que fazia cirurgia de tratamento da obesidade. Sim. Fui ter com ele ao Porto. Fui ter com ele e ajudou-me. Eu tive uma banda durante 15 anos, depois a banda deslocou-se e fez-me alguns problemas no esófago. Eu tive que a retirar e fazer um bypass e estou mais ou menos equilibrado, com reganho. As pessoas acham que nunca mais se ganha peso. Que nunca mais se ganha peso. É mentira. Claro. E atenção, que normalmente as pessoas que vêm à televisão vêm com 2, 3 anos de cirurgia ou coisa que o valha. Estão numa fase em que dizem que isto nunca mais vai acontecer. Não vai acontecer. Há um reganho de peso natural. Eu posso dizer que eu cheguei até aos 100 quilos e em 22 anos recuperei 20. Sim. Por isso estou com 121, 122, ando à volta disso. Por isso, e estabilizado. Não, faço alguma coisa para perder aquilo que a Tânia estava a dizer há pouquinho, das os hidratos de carbono, perdem-se uns quilos, mas depois logo a seguir há mais qualquer coisa que faz com que eu tenha um ou outro, não é? Por isso, isto é uma guerra. É uma guerra mesmo, é uma guerra que dura a nossa vida inteira enquanto não houver efetivamente um tratamento que nos ajude, mas o objetivo é ter saúde. Pronto. Foi nessa altura que criou a associação também? Quando foi. Já agora só para dizer uma coisa, diga. Eu nunca tirei o avental. E o avental? O avental é essa pele. Esta pele que está aqui, estes 6 quilos de pele que eu tenho aqui, e eu devia tê-los tirado, e nunca os tirei. Por isso, há aquelas pessoas que fazem a cirurgia de reconstrução logo a seguir à perda de peso e que ficam lisinhos, não é? Uhum. Mas eu assisti a 2 cirurgias dessas e resolvi não fazer. Imagino. Mas tu, na realidade, não pesa 126, pesa 120, porque não, isso não é seu, isso é um avental. Não, é meu que está cá e está a fazer estrago. Isto é um problema de cabeça que tem que se resolver. É um chip que há de dar. É. Há de dar. Quando é que cria a Adexo? Atenção, não fui eu que criei a Adexo. Mas é uma das pessoas. Isto é assim, estávamos 6 pessoas na sala de espera da consulta de obesidade do Hospital de Santo António para a consulta do Dr. António Sérgio. Estava um jornal na mesa em que a OMS dizia que a obesidade é uma doença crónica. Uhum. Nós estávamos a ler aquilo, então se isto é uma doença, porque ninguém falava em doença, claro. Não é? Se isto é uma doença, porque é que nós não temos ajuda como as outras doenças todas? Falámos com o Dr. António Sérgio, com a professora Helena Cardoso, juntámos 60 doentes e criámos a associação. Por isso a associação nasce em 2002, oficialmente. O trabalho começou antes, mas nasce em 2002. Em 2003 decidimos que Portugal tinha que falar da obesidade e de 15 em 15 dias, e já estávamos notícias da obesidade na comunicação social. Não nos interessava que falassem bem ou mal, interessava é que falassem. Claro. E no ano a seguir, em 2004, fomos ter com o Sr. Ministro Luís Filipe Pereira e pedimos que ele reconhecesse a obesidade como doença crónica e criasse condições para que houvesse tratamento da obesidade em Portugal. E ele aceitou. Aceitou também a criação de um Dia Nacional, que é sempre o penúltimo sábado de maio, foi anteontem. E ao aceitar... mandou depois criar um grupo que criou o Programa Nacional de Combate à Obesidade, criou os documentos todos. Hoje Portugal foi o primeiro, foi o primeiro na Europa a ter uma associação de pessoas que vivem com obesidade. E a reconhecer a obesidade enquanto doença. Foi o primeiro a reconhecer a obesidade como doença e a ter um dia nacional. Foi o primeiro a ter leis que definem como é que se trata a obesidade. Leis de saúde, as circulares normativas produzidas para a Direção-Geral de Saúde. Depois disso, nós achámos que a Europa precisava de nos ajudar, porque havia aqui algumas coisas que não estavam a correr da forma que nós queríamos, e ajudámos a criar uma associação na Bélgica, a BOLD, porque não havia dinheiro para andar a passear daqui para Bruxelas, não é? E então criámos a BOLD, e a BOLD, o Jean Paul Alonsius, na BOLD, fez um bom trabalho no Parlamento Europeu. E o primeiro documento que existe sobre a obesidade na Europa, o Livro Branco da Obesidade, tem a nossa mão lá metida por trás também, e também foi o princípio deste movimento todo europeu que hoje reúne associações de 25 países concentrados numa organização que se chama SCPO,
European Coalition for People Living with Obesity, e que está a tentar mudar a Europa. Exato, nesta luta maior. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa, Carlos, a médica endocrinologista Mafalda Marcelino. Vamos falar sobre a campanha Muda o Ritmo da Sua Vida e vamos tentar perceber os principais sinais de alerta para o excesso de peso. Pode juntar-se, doutora, muito obrigada. Bem-vinda, faça favor. Obrigada por estar connosco na nossa tarde. É muito importante e ao mesmo tempo muito assustador quando nos debruçamos sobre um tema como é o caso da obesidade e percebemos que nós já não estamos a falar de limiares, nem estamos a falar de percentagens básicas ou de algum alerta. Estamos a falar já de um problema também ele crónico na sociedade portuguesa, falando de Portugal em particular, se falarmos de quase 70% da população com obesidade. Quais são... Vamos corrigir isso que já há bocado ouvi. 70 com excesso de peso. Com excesso de peso, a obesidade é maior. 29, qualquer coisa. Certo, com excesso de peso. Mas excesso de peso pode vir a conduzir à obesidade. Exatamente. E o excesso de peso já provoca muitos problemas de saúde, problemas muito graves de saúde mais tarde. Gostava que me explicasse quais são os principais sinais e de que forma é que podemos começar a prevenir estas gerações miúdas, não é? Pois, obrigada, Tânia. Eu acho que esta campanha traz, de facto, este mote muito positivo de que é um caminho difícil, é um caminho longo, mas é um caminho para o qual nós temos que estar abertos, motivados. E Ana Bacalhau, eu acho que faz uma interpretação muito gira da música, que é o tema da campanha. Com um sentido muito positivo, sim, que de facto não há ninguém que tenha obesidade e que não passe pelas fases mais difíceis e pelas fases, exatamente, mais, enfim, mais motivadas com os resultados. Porque muitas vezes a obesidade de facto surge em idades até mais jovens, não é? Ou no adulto, depende, como estávamos aqui a ver o testemunho, às vezes da circunstância da vida, ou porque a pessoa passa por uma fase mais sedentária, ou fruto de algum stress. É óbvio que a causa da obesidade é multifatorial, depende da genética de cada pessoa, todos nós temos metabolismos diferentes, depende da nossa parte hormonal, depende da parte social, ambiental, dos medicamentos que fazemos, das doenças que temos associadas. Ou seja, não é... E eu acho que esta campanha, um dos objetivos é, de facto, mostrar solidariedade com mais de 2 milhões de portugueses que são obesos e que há alguma tendência para uma culpabilização de que é de inteira responsabilidade do obeso ele ser obeso. Enfim, não quer dizer, eu não acho que não deve haver responsabilização no sentido de eu acho que todos nós somos responsáveis pelo nosso trilho, como a Ana Bacalhau diz na música, é verdade, mas há de facto outros fatores que às vezes nos ajudam ou nos dificultam esse caminho. E eu acho que é preciso perceber cedo, quanto mais cedo percebermos que de facto alguma coisa não está bem, que o peso continua a escalar. Quando estamos a falar das crianças, muitas vezes na vigilância com o pediatra, quantas vezes se acompanha, muitas vezes os percentis, não é? E se vê se a criança, assim como se cresce bem à altura, se o peso está adequado, ou se pelo contrário, nós vamos dizer que cruza percentis e a criança começa a ficar mais gordinha do que era suposto. E isto são sinais de alerta. Muitas vezes nós, peço desculpa por interrompê-la, mas muitas vezes não é travado a tempo no caso das crianças, e as crianças começam a crescer de gordinho em gordinho, de gordinho em gordinho, e acabam por instalar-se ali um problema de saúde complicado, e ainda que dependa muitas vezes de circunstâncias genéticas, etc., muitas vezes também tem a ver com uma péssima alimentação por parte da escola e da família, e por falta de exercício físico os miúdos estão super sedentários. Então é importante alertar para isto, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a nossa sociedade modificou-se muito, não é? Nós, claro. A própria questão do que é a obesidade e como a obesidade era encarada há 30 anos atrás e como é hoje, de facto a prevalência não tem nada a ver. Hoje temos 28,7% dos portugueses são obesos, ou seja, quase um terço da população. Não, são mais de 2 milhões de pessoas, são mais de 2 milhões, muita gente, muita gente. E isto surge de facto porque a nossa sociedade é uma sociedade diferente, come de maneira diferente, vive de maneira diferente. Nós estávamos a comentar antes de entrarmos para o estudo. Tem pouco dinheiro. É verdade. E o pouco dinheiro leva à alimentação pior. A dieta, sim, a dieta menos saudável é mais barata, muitas vezes, do que a dieta mais saudável. Também dá menos trabalho a dieta menos saudável. Dá menos trabalho. Nós, se olharmos para a alimentação mediterrânica, estamos a falar de uma base de legumes, de um de peixe fruta. grelhado e de uns legumes, verdade. Mas dá menos trabalho, dá mais trabalho fazê-los e confeccioná-los do que ir à loja da esquina. Mas, Tânia, o problema aqui põe-se é que taxam-se aquilo que são alimentos menos saudáveis,
os alimentos com mais gordura e com mais sal, as bebidas gaseificadas, mas não se alivia o preço dos alimentos saudáveis. Verdade. E isto é que é fundamental. Se isto não acontecer, o que estão a fazer é pura e simplesmente prejudicar aquelas pessoas que já de si têm pouco dinheiro. Sim. Porque deixam de ter uma alternativa e continuam a não ter naquilo que seria o alimento saudável. Não é? Sim. Doutora... Pronto, mas eu acho que em termos na abordagem, quando nós abordamos e estamos com um doente obeso, a obesidade de facto é uma doença que afeta o indivíduo, mas vai muito para além do indivíduo, porque de facto nós percebemos que as nossas crianças comem como os seus pais comem, ou seja, tem um impacto na família, tem um impacto na sociedade, tem um impacto no seu trabalho, no seu seguro de vida, enfim, ou seja, isto tem... A escalada é grande e uma das grandes mensagens positivas é que, às vezes, ajudando uma pessoa, nós não temos a ajudar só uma. Temos a capacidade de influenciar não só a maneira como aquela pessoa obesa vai passar a comer diferente, que ela vai dar diferente aos seus filhos. E isto é uma cascata. E eu acho também muito importante dar a mensagem de esperança de que o caminho é difícil, mas o caminho por si só já é um fim. Perdas de 5% de peso que... Enfim, uma pessoa pode achar, é um grande obeso, pesa tanto. Não é preciso reduzir dos 150 para os 70 quilos. Se reduzir dos 150 para os 130, que ainda continua a ser obeso, se calhar... Retira uma série de doenças. Há uma melhoria da hipertensão, da diabetes, das doenças associadas à obesidade. Ou seja, todo o caminho que é feito é um caminho positivo. Não é preciso estar obcecado com um determinado fim, demora tempo. E eu acho, de facto, o facto de termos sido pioneiros em encarar a obesidade como uma doença, de facto, só uma doença, só quando se vê, parece uma questão simples do mero conceito, mas enquanto não era uma doença, nós não podíamos preveni-la, diagnosticá-la, tratá-la. Falar tanto dela. Acompanhá-la, exatamente. Ou seja, não havia espaço de manobra para hoje ajudarmos as pessoas como podemos. E eu acho que há aqui uma mensagem também muito importante, que é o procurar ajuda. Ou seja, a pessoa... Quando é obesa, de facto, tem que procurar... Porque poucas procuram ajuda. A percentagem é muito pouca das que procuram só 2 ajuda. em cada 10. É muito pouco. Só quando começam a ter o problema de saúde. A entender que aquilo é saúde. A falta de ar, etc. Porque há gente que acha... Normalmente os níveis de obesidade, e a doutora pode confirmar, vão muito bem até muito tarde. A pessoa está obesa, está com obesidade, mas faz análise e está tudo... Eu brincava, eu dizia, eu ponho a gordura toda da barriga, não tenho colesterol, não é impossível, não é? Exato. Não, mas aos meus 46 anos foi tudo de uma vez. Piorou tudo de uma quadro vez. pré-diabético, a apneia do sono, o ter imensa dificuldade de abrir o tórax quando estava deitado, enfim, uma série de coisas. E nós vamos até muito tarde e as pessoas acham que estão ali, mas não têm problema nenhum, estão gordas, pronto, ok, tudo bem, mas não, estamos a danificar uma série de coisas. Entre elas, uma muito importante, que é a pior delas todas, que são as articulações e o coração. E Portugal é o pior país do mundo em termos de doenças cardiovasculares. E São as que partam mais coxa, matam e também. as que não matam deixam sequelas gravíssimas. Mas esta mensagem era, que a doutora Mafalda agora disse, é aquela mensagem base da campanha. É procure o seu médico, procure ajuda. E é uma mensagem também para os médicos de família, porque muitos médicos de família continuam a dizer, coma menos e ande mais. E isto não é ajuda nenhuma. Neste momento há ajudas que podem ser disponibilizadas às pessoas e que é conveniente que o médico que tem o primeiro impacto com o doente também o faça. E que ajudas são essas? Neste momento, além das cirurgias que toda a gente conhece e que é para um limite extremo do coisa, há medicamentos extraordinariamente eficazes, aprovados pelo Infarmed, mas que ainda não têm comparticipação. Pois. E que estamos ainda anteontem com a doutora Graça Freitas, foi mais um recado que ela levou para a senhora Ministra, exatamente de que não tem que ser, de que nós precisamos de ajuda porque estão a discriminar as pessoas com a mesma doença. Ou seja, nós temos a prevenção a funcionar, temos a cirurgia a funcionar, com listas de espera, com os problemas que sabemos, mas está a funcionar, e no meio temos um buraco negro em que as pessoas que não têm indicação para cirurgia não têm apoio nenhum. Ora, a pessoa com a mesma doença está a ser tratada de duas maneiras totalmente diferentes. Sim. E isto não pode acontecer. E neste momento nós tivemos muitos anos sem medicamentos, é verdade. Mas neste momento temos medicamentos e temos medicamentos que
já estão provados que são efetivamente eficazes e que ajudam as pessoas a perder e a manter peso. Por isso, há que fazer um esforço de prevenção também, para evitar que estas pessoas que estão na obesidade intermédia e ligeira não passem para a obesidade grave. Certo. Isto também é prevenção. Isto também é prevenção. Sim. Doutora Inês, Inês é a doutora que vem juntar-se a nós no consultório sobre a obesidade, que deve ser seu colega Inês Chapinha, exato. Não, doutora Mafalda, quando olhamos para esta questão e se tivermos que dizer alguma coisa que seja efetiva para quem nos está a ver agora, seja qual for a idade, tínhamos nós em casa uma criança com obesidade, ou um marido que também já há muito tempo que tem excesso de peso e que se calhar se devia cuidar melhor, nós próprios, alguém da nossa família. O que é que podemos dizer para que se comecem a mexer? A mexer não significa só ir fazer caminhadas. O que é que devem começar a fazer para melhorar a sua qualidade de vida? Eu acho que, de facto, uma das mensagens fortes, como diz a campanha, é procura ajuda. É preciso ter a certeza que a pessoa não tem nenhuma condição do ponto de vista de saúde que seja a causa da sua obesidade e que seja quase existe uma forma de tratar e a obesidade ser uma consequência de alguma doença. Depois, se não se diagnosticar nenhuma doença associada, estar disposto para tratar essa obesidade. E tratar implica aderir a medidas de estilo de vida. Pode ser feita, pode estar aconselhado terapêutica farmacológica, pode estar aconselhado uma terapêutica cirúrgica. É preciso ser avaliado por pessoas que estão à vontade com obesidade e que aconselhem a melhor terapêutica para aquele doente. E que sejam contagiosos nesta motivação e neste trilho. Outros, não é? Sim, aos outros, a quem vive com eles, porque tem um grande impacto. É muito difícil mudar a maneira como uma pessoa come quando é adulta, mas porque de facto as crianças crescem de uma determinada maneira e tendencialmente serão parecidas com aquilo que foram na sua infância. E por isso eu acho que o nosso trilho não acaba em nós, acaba em quem deixamos cá e nós somos bons influenciadores quanto mais motivados estivermos. Nem mais. Obrigada, doutora Mafalda. Carlos, querido. Vamos falar sobre este livro para fechar. Já é a segunda edição do Esconderijo. A segunda campanha que tivemos agora no Dia Nacional é realmente uma campanha na nossa área do Stop Bullying. Como disse a Tânia, é a segunda edição deste livro. E é a segunda edição porquê? Porque nós, com a EASO, European Association para a Associação Europeia para o Estudo da Obesidade, e a ECPO, patrocinámos a oferta deste livro a 1000 escolas. Por isso a nossa campanha é 1000 livros, 1000 escolas. O bullying não é só de meninos com obesidade, embora tenha que ser, mas é a menina com óculos, é a menino muito pequenino, muito magrinho, o alto, o diferente. E vamos ver se conseguimos sensibilizar o Sr. Ministro da Educação para fazer chegar isto às outras 4000 escolas, porque a Associação não tem dinheiro para chegar a mais do que estas 1000. Exatamente, mas é muito importante este livro e a iniciativa Stop Bullying. É mais uma iniciativa com a parceria da Between, que de facto, no que toca à educação, são sempre incansáveis. Obrigada, Carlos, por ter vindo à nossa tarde. Um grande beijinho para si. Também. E obrigada, Mafalda. Foi uma conversa muito útil sobre um tema que, infelizmente, continua na ordem do dia. Um grande aplauso para os dois e obrigada. Quanto assim, mantenha-se desse lado. A seguir ao intervalo, vamos abrir as portas do nosso consultório. Adivinhe qual é o tema de hoje.